Ela não gritou, não correu, não pediu ajuda. O que ela fez foi pior. Poucas horas antes de desaparecer, ela deixou um aviso estranho. Não era uma carta de despedida, nem uma confissão. Era um pedido simples e profundamente perturbador. Por favor, não me procurem. Texto padrão. Nenhuma explicação, nenhum nome citado, nenhuma ameaça clara. Apenas a sensação de que aquele pedido não era fruto do medo comum, mas de algo que ela já tinha visto, vivido ou entendido. Algo que, se fosse revelado, não traria salvação, apenas consequências. Desde então, o silêncio se tornou parte da história. Um silêncio que parece observar quem tenta quebrá-lo. O mais inquietante não foi o desaparecimento em si, foi o que aconteceu depois. Pessoas que insistiram em procurar começaram a relatar comportamentos estranhos, lapsos de memória, sonhos repetitivos com lugares que nunca visitaram. A busca deixou de ser racional e passou a parecer errada. Como se cada passo em direção à verdade fosse um passo contra um aviso que nunca deveria ter sido ignorado. E a pergunta que permanece até hoje não é onde ela está, mas por que ela implorou para não ser encontrada. Existem histórias que começam com um crime, outras com um desaparecimento, mas algumas começam com um aviso, e quase ninguém leva avisos a sério. Quando uma pessoa some sem deixar vestígios, a primeira reação é procurar respostas, culpados, explicações lógicas. Porém, neste caso, a lógica foi o primeiro erro cometido, porque desde o início ela deixou claro que ser encontrada não era a solução. Antes de continuarmos, já se inscreva no canal Avesso ao Fato. Aqui nós exploramos histórias que não oferecem conforto, apenas reflexões. Se você gosta de narrativas sombrias, mistérios psicológicos e finais que permanecem na mente por dias, esse canal é para você. Aproveite também para comentar de onde você está assistindo, cidade, estado ou país. Esse simples gesto ajuda o canal a crescer e cria uma conexão real entre quem assiste e quem narra. O que você vai ouvir agora não é apenas uma história sobre alguém que desapareceu. É sobre as consequências de ignorar limites invisíveis. Sobre como a curiosidade humana pode se transformar em uma armadilha. E, principalmente, sobre como algumas verdades não querem ser descobertas. À medida que os capítulos avançam, tudo muda. O sentido da busca, o papel dos envolvidos e até mesmo a percepção do que é certo ou errado. Talvez, ao final, você perceba que o pedido dela fazia sentido demais. Ela foi vista pela última vez em um dia absolutamente comum. Nenhuma discussão, nenhum comportamento fora do normal. Trabalhou, voltou para casa e respondeu mensagens como sempre. Nada indicava que aquela rotina seria a última. O único detalhe fora do padrão foi um áudio enviado para uma pessoa próxima. Um áudio curto, voz firme, sem choro, sem pressa. Apenas uma frase dita com clareza desconfortável. Se algo acontecer, não me procurem. Nos dias seguintes, o desaparecimento foi percebido. A casa estava intacta, documentos no lugar, celular desligado, mas não abandonado. Não havia sinais de luta ou fuga desesperada. Tudo parecia organizado demais, como se cada objeto tivesse sido deixado propositalmente para não levantar suspeitas, como se ela quisesse desaparecer, sem ser seguida. A família ignorou o pedido. Amigos ignoraram, a polícia ignorou. Afinal, quem implora para não ser encontrado? Para todos, aquilo soava como paranoia. Mas conforme a investigação avançava, algo começou a incomodar. Nenhuma pista levava a lugar algum. Cada avanço terminava em um vazio. Cada testemunho parecia incompleto. Cada tentativa de reconstruir os passos dela terminava com mais perguntas do que respostas.
Algumas pessoas envolvidas começaram a relatar sensações estranhas. Um investigador afirmou sentir que estava sendo observado em locais vazios. Uma amiga próxima disse ter sonhado repetidamente com corredores longos e sem portas. Nada disso constava oficialmente nos registros, mas o desconforto crescia silenciosamente. O pedido inicial começou a ganhar outro peso. Talvez não fosse medo, talvez fosse proteção, não para ela, mas para quem ousasse continuar. A decisão de continuar a procura não foi imediata, mas quando aconteceu, foi impulsiva. A polícia seguiu os protocolos básicos, mas pessoas próximas sentiram que algo estava errado demais para ser tratado como um simples desaparecimento. Não havia conflito, não havia histórico de fuga, não havia motivo visível. Mesmo assim, a investigação parecia emperrar desde o primeiro passo, como se cada tentativa de avançar fosse silenciosamente empurrada para trás. Telefones tocavam sem resposta. Câmeras de segurança falhavam exatamente nos horários importantes. E testemunhas apresentavam versões que mudavam a cada novo depoimento. Nada era concreto. Nada permanecia igual tempo suficiente para ser confiável. A sensação era de estar perseguindo algo que não queria ser perseguido. Com o passar dos dias, pessoas que não faziam parte direta do círculo dela começaram a se envolver. Colegas distantes, conhecidos ocasionais, curiosos atraídos pelo mistério. Um pequeno grupo decidiu investigar por conta própria, acreditando que a verdade estava sendo ignorada. Eles analisaram rotas, hábitos, horários, tentando reconstruir cada detalhe da rotina dela. Porém, algo estranho começou a acontecer. Quanto mais se aprofundavam, mais confusas suas próprias memórias se tornavam. Um deles jurava ter visto o rosto dela em um local público, mas não conseguia lembrar quando nem onde. Outro afirmava ter recebido uma mensagem, mas o telefone não mostrava nenhum registro. A busca começou a afetar não apenas o caso, mas a percepção de realidade de quem insistia em continuar. O lugar onde ela foi vista pela última vez passou a ser visitado com frequência. Era um ambiente comum, quase banal, mas carregava uma atmosfera difícil de explicar. Pessoas relatavam um desconforto físico ao permanecer ali por muito tempo, como uma pressão constante no peito ou a sensação de estar atrasado para algo importante, mesmo sem saber para onde ir. À noite, sons sutis pareciam ecoar sem origem definida. Nada ameaçador de forma explícita, mas o suficiente para provocar inquietação. Era como se o local não fosse perigoso, apenas errado. Alguns começaram a evitar o lugar, não por medo, mas por um instinto difícil de ignorar. Conforme a busca avançava, mudanças comportamentais tornaram-se evidentes. Pessoas antes determinadas começaram a se afastar sem explicação. Um dos envolvidos apagou todas as anotações relacionadas ao caso, dizendo apenas que não fazia mais sentido continuar. Outro passou a evitar conversas sobre o desaparecimento, demonstrando irritação sempre que o nome dela era mencionado. Não havia pânico, apenas desgaste. Um cansaço profundo, como se a própria história estivesse consumindo quem tentava compreendê-la. Aos poucos, a motivação inicial de ajudar deu lugar a uma sensação de culpa, como se estivessem violando algo que não lhes pertencia. Foi nesse ponto que o pedido inicial dela começou a ganhar um novo significado. Talvez não fosse um pedido feito por medo de ser encontrada, mas por consciência do que a busca provocaria. A ideia de que encontrá-la pudesse trazer consequências irreversíveis começou a se instalar silenciosamente na mente de todos. A pergunta deixou de ser onde ela está e passou a ser o que acontece se insistirmos. E pela primeira vez, muitos consideraram que parar não significava desistir, mas obedecer. Porque às vezes, continuar procurando não é um ato de coragem.
É o primeiro passo para algo que jamais deveria ser despertado. A busca não terminou de forma abrupta. Ela começou a cobrar um preço silencioso. Os primeiros sinais surgiram de maneira sutil, quase imperceptível. Insônia sem motivo aparente, dificuldade de concentração, lapsos de memória que pareciam pequenos demais para preocupar, mas frequentes demais para ignorar. Pessoas envolvidas no caso relatavam acordar no meio da noite com a sensação de que haviam esquecido algo importante, embora não soubessem dizer o quê. Não era medo declarado, mas uma inquietação constante, como se a mente estivesse tentando se afastar de algo que o corpo insistia em perseguir. Com o passar do tempo, os efeitos se intensificaram. Alguns passaram a ter sonhos repetitivos, sempre com os mesmos elementos: corredores longos, ambientes vazios, portas que nunca levavam a lugar algum. O detalhe mais perturbador era a sensação comum a todos esses sonhos, a certeza de que não deveriam estar ali. Ao acordar, essa impressão permanecia, grudada aos pensamentos ao longo do dia. A história do desaparecimento já não era apenas um caso a ser resolvido. Havia se transformado em uma presença constante, algo que se infiltrava na rotina de quem insistia em continuar. Documentos relacionados à investigação começaram a desaparecer. Registros sumiam sem explicação. Arquivos digitais eram corrompidos. Áudios ficavam incompletos. Não havia sinais claros de sabotagem, tampouco explicações técnicas satisfatórias. Era como se o próprio caso estivesse se apagando, resistindo a ser registrado. Quanto mais tentavam organizar as informações, mais fragmentada a narrativa se tornava. Datas não coincidiam, horários se contradiziam e até mesmo fatos antes considerados certos passaram a ser questionados. Algumas pessoas decidiram se afastar definitivamente. Uma delas afirmou, sem entrar em detalhes, que continuar investigando havia sido um erro desde o início. Disse sentir um alívio imediato após abandonar qualquer envolvimento com o caso, como se um peso invisível tivesse sido retirado. Esse relato chamou atenção, não pelo que dizia, mas pelo efeito que causou nos outros. Pela primeira vez, a possibilidade de parar parecia não apenas aceitável, mas necessária. E isso trouxe uma pergunta incômoda. Por que desistir parecia trazer mais paz do que continuar? Enquanto alguns se afastavam, outros insistiam, mas a insistência vinha acompanhada de uma mudança perceptível. A curiosidade inicial deu lugar à obsessão, e a obsessão começou a corroer relações, rotinas e até a identidade dessas pessoas. Elas já não buscavam respostas para ajudar ou compreender, mas para aliviar um desconforto interno crescente. Encontrar a verdade passou a ser visto como a única forma de silenciar aquela sensação constante de erro, mesmo que ninguém soubesse exatamente qual era o erro cometido. Foi nesse estágio que a narrativa começou a se inverter de forma definitiva. Não se falava mais sobre salvá-la, encontrá-la ou trazê-la de volta. O foco passou a ser evitar algo pior. O pedido que ela havia feito antes de desaparecer ecoava com mais força a cada dia. Talvez não fosse um aviso emocional, mas uma orientação prática. Um limite claro que, ao ser ultrapassado, gerava consequências que ninguém estava preparado para enfrentar. A percepção final, embora nunca declarada em voz alta, tornou-se comum entre os envolvidos. A busca não estava apenas revelando um mistério, estava criando outro. Um mistério maior, mais profundo e mais perigoso. E pela primeira vez, muitos aceitaram que algumas histórias não punem pela violência, mas pela insistência. Talvez o verdadeiro erro não tenha sido o desaparecimento, mas a recusa em aceitar que ele precisava permanecer assim. A revelação não veio como uma descoberta clara, mas como uma compreensão gradual. Não houve confissão, documento secreto ou testemunha decisiva.
O que surgiu foi um padrão difícil de ignorar. Todas as pessoas que se aproximaram demais da verdade relataram a mesma sensação: arrependimento profundo, não por medo do que poderiam encontrar, mas por terem ignorado o aviso inicial. A busca não parecia errada por acaso, mas por princípio. Com o tempo, tornou-se evidente que ela não estava escondida de alguém específico. Não havia perseguidor identificado, ameaça concreta ou figura definida a ser responsabilizada. A sensação coletiva era outra. Ela estava se afastando de algo que não precisava de rosto para existir. Algo que se manifestava apenas quando era provocado, observado, questionado. Quanto mais tentavam dar forma ao mistério, mais ele parecia se fortalecer na ausência de respostas. Essa percepção trouxe um desconforto diferente, mas silencioso e profundo. A ideia de que o desaparecimento não era um efeito colateral do medo, mas uma escolha consciente. Ela não fugiu em desespero, mas se retirou com lucidez, como alguém que compreende que permanecer visível significaria permitir que algo ultrapassasse um limite invisível. O pedido para não ser encontrada passou a soar menos emocional e mais racional. Alguns começaram a revisar mentalmente cada detalhe desde o início. O tom da voz dela, a clareza das palavras, a ausência de hesitação. Nada indicava confusão, tudo indicava decisão. Isso levantou uma hipótese perturbadora. Talvez ela soubesse exatamente o que aconteceria se alguém insistisse. Talvez o desaparecimento fosse a única forma de manter algo contido, silencioso, incompleto. A revelação mais difícil não foi sobre ela, mas sobre os outros. A curiosidade humana, disfarçada de preocupação, havia empurrado todos para além de um limite que não compreendiam. Não buscavam mais respostas para ajudá-la, mas para satisfazer a necessidade de fechar uma história. E algumas histórias, quando fechadas, deixam de ser apenas histórias. Nesse ponto, a verdade já não parecia algo a ser revelado, mas algo a ser evitado. Encontrá-la significaria concluir um processo que não deveria ser concluído. O desaparecimento, antes visto como problema, começou a parecer solução. Uma solução imperfeita, incômoda, mas necessária para manter algo adormecido. A revelação final não foi dita em voz alta, mas sentida por todos que restaram. Ela não precisava ser encontrada porque não estava perdida. Ela havia escolhido o silêncio como forma de proteção. E talvez, ao aceitar isso, tenham entendido tarde demais que algumas verdades não pedem luz, pedem distância. Com o passar do tempo, a busca deixou de ser mencionada, não por resolução, mas por esgotamento. O caso ainda existia em arquivos, anotações soltas e memórias desconfortáveis, porém ninguém parecia disposto a retomá-lo. Falar sobre o desaparecimento causava um incômodo imediato, como tocar em algo que não deveria ser lembrado. O silêncio passou a ser mais confortável do que qualquer resposta possível. As poucas pessoas que continuaram pensando nela chegaram a uma conclusão parecida, mesmo sem combinar entre si. Não havia mais sensação de urgência nem desejo de justiça. Apenas a certeza de que insistir seria repetir um erro já cometido. O silêncio não parecia abandono, mas um acordo tácito, como se todos finalmente tivessem entendido a mensagem que ela deixou antes de desaparecer. Alguns relataram que depois de aceitar o fim da busca, os sonhos cessaram, a insônia diminuiu. A sensação constante de erro desapareceu lentamente. Nada extraordinário aconteceu, e justamente isso confirmou o que temiam. Enquanto procuravam, algo se movia. Quando pararam, tudo voltou ao lugar. A ausência de eventos tornou-se a prova mais clara de que o silêncio era necessário. O desaparecimento deixou de ser visto como tragédia e passou a ser compreendido como escolha. Não uma escolha fácil ou justa, mas uma decisão consciente diante de algo maior.
Ela não pediu ajuda, porque sabia que ajuda não resolveria. Pediu distância, pediu esquecimento, e talvez esse tenha sido o último ato de controle que teve sobre a própria história. Com o tempo, o caso foi sendo diluído. Novas histórias surgiram, novos mistérios ocuparam o espaço que antes era dela. Ainda assim, quem esteve envolvido jamais esqueceu completamente. Não por saudade, mas por respeito. Havia um entendimento silencioso de que lembrar demais seria cruzar novamente uma linha invisível. Ela nunca foi encontrada. E diferente de outros casos, isso não gerou revolta nem teorias insistentes, apenas aceitação. Como se, no fundo, todos soubessem que encontrá-la significaria desfazer algo que foi cuidadosamente mantido longe. O desaparecimento permaneceu intacto porque precisava permanecer assim. No fim, restou apenas o silêncio, não como vazio, mas como resposta. Talvez o verdadeiro terror não estivesse no que aconteceu, mas no que poderia ter acontecido se o pedido tivesse sido ignorado até o fim. Algumas histórias não querem ser concluídas, querem apenas ser deixadas em paz. Ao longo dessa história, a pergunta nunca foi apenas onde ela está, mas até onde devemos ir em nome da verdade. Fomos ensinados a acreditar que toda ausência precisa ser explicada, que todo mistério merece ser resolvido. Mas essa narrativa nos confronta com algo mais desconfortável. Nem toda busca é justa, nem toda verdade quer ser revelada. Às vezes, insistir não é coragem, é desrespeito a um limite que não conseguimos enxergar. A moral dessa história não está no desaparecimento, mas na escolha. Ela não fugiu do mundo, ela se afastou para impedir que algo pior acontecesse. E todos que ignoraram o aviso pagaram o preço de carregar uma inquietação que não tinha nome. Isso nos faz refletir sobre quantas vezes insistimos em respostas apenas para aliviar nossa própria angústia, sem considerar as consequências de descobrir aquilo que talvez não estivéssemos preparados para enfrentar. O silêncio aqui não representa ausência, representa contenção, representa a decisão de não abrir uma porta que, uma vez aberta, jamais poderia ser fechada novamente. Algumas histórias não pedem finais claros, pedem aceitação, pedem maturidade emocional para entender que o mistério, às vezes, é a forma mais segura de encerramento. Se essa história te fez pensar, se em algum momento você sentiu desconforto, então ela cumpriu seu papel. E agora eu quero saber de você. Você teria continuado procurando ou teria respeitado o pedido e parado? Escreva sua opinião nos comentários. Sua visão pode mudar completamente a forma como outra pessoa interpreta essa história. Se você gosta de narrativas que vão além do óbvio, que mexem com a mente e permanecem depois que o vídeo termina, inscreva-se no canal Avesso ao Fato. Compartilhe este vídeo com alguém que aprecia mistérios psicológicos e histórias que deixam marcas. Às vezes, dividir uma história é o primeiro passo para refletir sobre nossos próprios limites. Obrigado por assistir. E lembre-se, nem tudo que desaparece quer ser encontrado.